Olá, torcedor alvirrubro, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um capítulo do Análise Alvirrubra para vocês, tá? E vamos falar do jogo de ontem, um jogo bastante difícil, bastante complicado, né? O torcedor que viu, ele viu que o Náutico não rendeu o que nós esperávamos. O Náutico não foi aquele time produtivo, não foi aquele time de marcar sob pressão, não foi aquele time que fez aquela marcação alta, não foi no primeiro tempo. O Náutico foi totalmente envolvido, dominado, encaixotado, entendeu? E por pouco, graças a Matheus Silva, que é bastante centrado, Igor Pereira e Muriel principalmente, o Náutico se safou de levar uns 3 só no primeiro tempo. Bom, o jogo foi assim. Hélio dos Anjos tentou uma estratégia, não deu certo, né? Colocando Vinícius no meio e Marquinhos na ponta. Nenhum dos dois rendeu. E o que acontece? O Figueirense se aproveitou da ocasião, da situação e dominou o jogo. Dominou o primeiro tempo todinho. Se fosse para sair um vencedor no primeiro tempo, com certeza seria o Figueirense. Mas graças a Muriel, né? Que para mim foi o melhor jogador em campo. Entendeu? O Náutico segurou a peteca e no segundo tempo, com as mudanças que Hélio fez, principalmente fazendo uma trinca de volantes com a entrada de Auremi, deu mais segurança ao Náutico, entendeu? Jogando Vinícius na ponta, o Náutico passou a ter mais posse de bola, passou a trabalhar mais a bola, passou a criar chances, né? E por incrível que pareça, quando o Náutico estava no momento que estava melhor em campo, as outras substituições, tipo Patrick Alain e Paulo Sérgio, o Náutico recuou. O Náutico não apresentou o mesmo ritmo que estava da metade do segundo tempo até a parte de um terço para o outro no segundo tempo. Entendeu? Enquanto estava com Auremi, Hélio Borges e Lucas Cardoso em campo, o Náutico estava rendendo bem. Mas depois que sai Vinícius para entrar Patrick Alain, depois que sai Bezenga para entrar Paulo Sérgio, o Náutico não morreu em campo. Morreu. Parece que essa mudança fez o Náutico se acomodar. Não, o empate tá bom pra gente. Eu acho que o Náutico tivesse insistido, tivesse mantido aquele ritmo que estava na metade do segundo tempo, perto do final, eu acho que dava pro Náutico conseguir sim. Mas fazer o quê? Não deu, né? Com esse empate o Náutico está na 7ª colocação do G8, perigando, e tem que torcer agora, né? Contra CSA e Brusque. Vamos ver se os resultados favorecem o Náutico, né? E analisando jogador por jogador agora. Muriel, o melhor jogador em campo. Positivo demais. Muito centrado, muito atento nas jogadas, entendeu? Com um ótimo reflexo. Parabéns, Muriel. Mais um jogo positivo para você. Parabéns de verdade. Arnaldo, não jogou bem, não criou, não tocou, não marcou, jogou muito mal, errando muito passe, entendeu? E foi complicado. Para mim foi de mais para menos do que para mais. Foi mais ou menos bem baixo mesmo, entendeu? Fez uma partida bem mais ou menos. Não rendeu muito, não rendeu. Matheus, esse sim, esse é um baita zagueiro. Ainda tem torcedor que reclama de Matheus. Diz que Matheus é violento. Cara, a gente precisa de xerifões. A gente precisa de pitbulls em campo. Entendeu? E Matheus é esse zagueiro pitbull. A gente precisa disso. E para mim, mais uma boa partida de Matheus. Mais uma boa partida. Entendeu? Carlinhos. Carlinhos. Esse zagueiro, eu não sei o que Hélio vê nesse zagueiro. Eu não sei o que Guilherme vê nesse zagueiro. Mais um jogo que ele tenta entregar o ouro. Mais um jogo que Carlinhos tenta entregar a cocada.
E Hélio dos Anjos não consegue perceber isso. Espero que João Maestro esteja em condições de ser titular. Porque, pelo amor de Deus, não dá para todo jogo levar susto com Carlinhos. Não dá. Um péssimo jogador. Péssimo jogador. Para mim foi o pior em campo. O pior em campo. Carlinhos, você não é zagueiro. Você é um peladeiro metido a jogador. Você é horrível. Você é péssimo. Ponto negativo para você. Mais um jogo em que você tenta entregar o ouro. Mais um. Igor Fernandes. É aquele nem fede nem cheira. É uma água de chuchu, Igor Fernandes. Não sabe se ataca, não sabe se defende. Eu teimo a dizer, eu acho que Igor Fernandes, se jogar no lugar de Carlinhos, ele se torna o melhor zagueiro. Entendeu? Tem gente que diz, Igor Fernandes, ele se dá muito bem na defesa, eu noto que é bastante bem na defesa com ele. De fato. Mas só que o ponta precisa da ajuda dele, precisa do auxílio dele, e ele não avança. Ele não tem aquela tentativa de ser ofensivo, ele não aparece no ataque. É só defender. E o Náutico não vai viver só disso não, gente. O Náutico não vai viver só defendendo. Entendeu? Para mim foi uma partida mais ou menos. Os laterais do Náutico ontem não jogaram bola. Entendeu? A verdade é essa. Igor Pereira. Aí, mais um bom jogo de Igor Pereira. É um volante pitbull. Um volante que marca muito bem. Força física. Entendeu? Não deixa, não perde, não tem jogada perdida para ele. Não tem jogada perdida. E outra, ele fez mais uma vez papel de meia. Virando bola, tocando bem, dando bom passe. Entendeu? Teve até uma chance de chutar no primeiro tempo. Uma pena que subiu a bola. Mas é um bom volante. Mais uma boa partida de Igor Pereira. Marco Antônio. Não foi tão bem ontem. Não foi um jogo que Marco Antônio apareceu. Principalmente no primeiro tempo. Ele não se deu muito bem com a formação que Hélio dos Anjos e Guilherme montou. Mas no segundo tempo, quando ele se tornou meia, ele apareceu melhor em campo, entendeu? E eu ia deixar ele como ponto negativo, mas vou dar um mais ou menos para ele, porque no segundo tempo ele atuou bem. Tá? E eu gostei do futebol dele no segundo tempo. Vinícius não rendeu na posição que ele estava. Ele começou a atuar melhor no segundo tempo. No primeiro tempo ele estava perdido em campo. Ele não sabia tocar, dava chute forte, parecia que estava chutando na bola em gol. Ele não conseguia se posicionar, não sabia se defendia, não sabia se atacava. Tinha hora que o Náutico estava querendo atacar, ele estava atrás. Foi um negócio que não vingou. Foi uma boa tentativa. Eu até cogitei isso de tentar Vinícius no meio campo, mas eu acho que precisa de tempo para ele se adaptar. Entendeu? Eu não vou crucificar Vinícius. Vinícius não presta, Vinícius e aquilo outro. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso como muita gente está fazendo, tá? Muita gente está comparando o Vinícius de 2001. Está pensando que o Vinícius de hoje é o Vinícius de 2001. E não é, torcedor. Não é. Entendeu? Nesse período já se passaram 5 anos. Então, por favor, torcedor. Por favor, menos. Vinícius é isso, é aquilo outro. Está comendo dinheiro, só está ganhando dinheiro e não está fazendo... Calma, torcedor. Calma. Tá? Se é para colocar Vinícius no meu campo, ele precisa de tempo para se adaptar nesse local. Tá? Porque eu não me lembro de ver Vinícius jogando na meia, em nenhum time. Eu já vi ele jogando de ponta, de falso 9, de centroavante. Entendeu? Mas meia não. Então, calma, torcedor. Muita calma nessa hora, tá? Não vamos queimar o cara e depois tá aí achando ruim, né? Perder uma joia, porque Vinícius para mim é uma joia, é um bom jogador. Continua sendo um bom jogador. Mesmo não tendo aquele sprint, aquela velocidade que ele tinha. Para mim, continua um bom jogador. Tá? Só precisa ser bem trabalhado e ter um meia de qualidade para municiar ele. Entendeu? Na verdade, o Náutico precisa de um meia. Até agora o Náutico não encontrou esse meia. Tá? Tivemos lampejos no segundo tempo. Mas até agora
Nada. Não posso avaliar um jogador por alguns minutos, não. Tá bom? Marquinhos. Meu Deus. É o famoso entra mudo e sai calado. É aquele personagem que não fala nada. Não atuou no jogo ontem. Não fez nada no jogo. Entendeu? Não fez nada. Ele só não levou a nota de pior jogador porque Carlinhos tentou entregar o ouro 2 vezes. Tá? Então, Marquinhos, você não disse para que veio. Não disse para o que está fazendo no Náutico. Tá? Então você vai ter que mostrar muito, senão vai ser cobrado, tá? Aqui. Toda vez que jogar vai ser cobrado, se continuar jogando dessa forma. Nada. Ponto negativo para ele. Kelvin é um cara que a gente sabe que ele tem um bom futebol. A gente sabe que ele tem um porte físico, ele vai no 1x1, entendeu? Ele tenta driblar, tem lampejos de craque, mas não tá vingando. Não tá vingando. Entendeu? Eu espero que quando o Náutico conseguir trazer esse meia que possa municiar tanto os pontas quanto o centroavante, eu possa ter um motivo para poder cobrar mais de Vinícius e de Kelvin, principalmente Kelvin, entendeu? Que até agora não disse para que veio. Não disse para que veio. Bruno Mezenga. Bruno Mezenga. Hoje, eu confesso que eu vi ontem o jogo, não gostei. Não gostei, tá? Eu acho que deveria ter mais vontade, parece que já entra cansado. Ontem, olha que eu defendo bastante, tá? Defendo bastante vocês, porque, mais uma vez, eu vou falar de novo, o Náutico não tem meia para municiar o ataque. Então, eu não posso ficar defendendo toda vez, não, tá? Tá na hora já do próximo jogo, Paulo Sérgio entrar de titular, pra gente ver e botar na balança para o que tá acontecendo, tá? Porque se a bola não tá chegando, procura, tá? Pede, aparece, tenta aparecer. Se um ponta pega, encosta no ponta. Mas tenta alguma coisa. Não pode ficar sumido. Não pode, entendeu? Faz um baita pivô. Eu sei que você faz um baita pivô, tem porte físico para isso, mas ontem teve lances que o zagueiro encostava e você caía no chão. É difícil, muito difícil, tá? Auremi, no segundo tempo. Auremi, eu posso dizer a vocês que jogou bem ontem. Jogou bem. Ele foi o volante que a torcida do Náutico quer. Que queria que ele fosse desde o início. Ontem, no segundo tempo, ele foi. Ele é um cara que entrou ontem como um pitbull, mordendo, matando jogada, quebrando os contra-ataques. Foi muito bom. O Figueirense vinha em contra-ataque, ele quebrava. Ótimo. Tá certo que o juiz foi bem parcimônio com ele. O juiz parece que fez vista grossa, não viu. Mas ele atuou muito bem no meu ver. Então, para mim foi uma partida boa de Auremi, tá? É a primeira vez que eu falo que Auremi fez uma partida boa. Pelo menos no segundo tempo ele fez muito bom. E eu acho que jogador precisa de puxão de orelha mesmo. Precisa de pegar um banco. Entendeu? Precisa pegar um banquinho para poder acordar para a realidade. Não é só chegar num clube de futebol, usar, eu já vesti várias camisas de clube, a chegar, tô estabilizado aqui. Não, velho. Ou você joga, ou vai pro banco. E vai ser cobrado aqui sim, tá? Nesse meu canal você vai ser cobrado sim, tá? Eu espero que um dia você possa ver. E possa jogar pensando no que eu tô falando. Tá? Possa jogar pensando no que eu falo. Tá bom, Auremi? Jogue bola. Jogue bola para merecer ser titular. Hélio Borges. Entrou bem no segundo tempo. Muito bem. O Náutico criou chances com ele. Ficou até mais ofensivo quando o Hélio Borges foi para uma ponta, Vinícius para outra. Tá? Eu acredito que Hélio Borges começa a procurar uma chance. Tá? Eu não vejo na vaga de Vinícius, mas vejo sim na vaga de Kelvin. Kelvin começa a pedir um banquinho também para ser cobrado, tá? Começa a pedir um banquinho para ficar no banquinho sentadinho para ver se raciocina, para ver se volta a querer jogar, né? Porque até agora não apresentou nada no Náutico de interessante, tá bom? Lucas Cardoso. Quando ele entrou no meio, eu vi lampejos de um meia, tá?
Eu não vou exaltá-lo demais, porque eu só vi alguns minutos. Ele não teve, a gente não pode avaliar um jogador que só teve alguns minutos na posição. Depois com a saída de Vinícius, que eu achei um pouco equivocado. Eu acho que não era para tirar Vinícius. O Náutico estava bem naquele momento. No máximo era para tirar Bruno Mezenga e botar Paulo Sérgio, só. Era para ter mantido Vinícius, o Náutico estava bem. Depois das duas substituições, parece que o Náutico parou de atacar. Não quis mais atacar. Teve um chute de longe bastante fraco de Paulo Sérgio pro gol e só. Entendeu? Lucas Cardoso atuou bem no meio. Gostei. Toque, procurou jogar, tentou cortar jogadas, entendeu? Deu combate no ataque entre o ataque e a defesa do Figueirense, entendeu? Travou algumas jogadas. Para mim, no meio, ele atuou muito bem. Quando ele foi para a ponta, sumiu. Então eu não posso avaliar um jogador sim, que sequer ele jogou na posição dele, certo? Tá? Porque se ele veio para meia, eu vou cobrar ele na meia, eu não vou cobrar ele na ponta. Entendeu? Então é isso. Patrick Alan não fez nada. Entrou, não criou, não armou. É aquele velho Patrick Alan de sempre. Tá? Não vou criticá-lo porque não jogou quase nada. Não teve tempo. Paulo Sérgio também. Entendeu? Só teve um lampejo, um chute para querer aparecer, né? Tentar aparecer num lance e chutou, que é o que tinha que ter feito. O Náutico pouco chutou em gol. O Náutico é um time que dos últimos jogos vem pouco finalizando, que isso é um problema. Já diferente da defesa que há 3 jogos não toma gol, tá certo? É uma defesa consolidada, mesmo com esse Carlinhos querendo entregar todo o jogo, tá? E isso está mantendo o Náutico no G8. Isso é o que importa, né? Agora, graças a Deus. Gente, quero agradecer aos inscritos, quero agradecer a todo o comentário enviado, quero agradecer a toda a crítica que eu recebo no WhatsApp, tá? E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Eu conto com a ajuda de um Robson, de um Marcos Vinícius, de um Danilo, tá bom? De um Marcelo. Conto com a ajuda de todos vocês, tá? Vocês vão ser o meu feedback, vocês é que vão me avaliar, vocês é que vão dizer se eu estou agindo bom, se eu estou opinando bem ou não, tá? Lembrando que é apenas um torcedor aqui, analisando da forma que eu vi o jogo. Tá certo, torcedor? Para o vídeo não se prolongar mais, muito obrigado, tá? Agradeço a paciência de vocês, tá bom? E até a próxima, torcedor. Em breve, mais notícias do Náutico. Fui.